Para acompanhar mais conteúdos como este, acesse o nosso site www.entrevistasdojo.com.br. A capa do livro é maravilhosa. Editora Contexto. Toda editora tem que ser contexto, porque sem texto não... Os Argentinos. Ariel Palacios, que está aqui na capa dançando com uma argentina muito bonita. Como vocês podem ver. Não é ele, claro que não é ele. Mas ele dança tango também. Hein, Ariel? Dança tango? Uns passinhos básicos só. Básico do básico. Venha pra cá, Ariel Palacios. Ariel, me fala, você é brasileiro, nascido na Argentina, mas é brasileiro. Como é que é essa história toda? Digamos, é como... Nasci em Buenos Aires, mas me criei no Brasil. Ou seja, brasileiro como Dom Pedro I, que nasceu em Portugal, Carmen Miranda, também nascido em Portugal, Gianfrancesco Guarnieri, nascido na Itália, Vladimir Herzog, nascido na Croácia, Otto Maria Carpo, nascido na Áustria, Dino Isuat, nascido na Polônia. Temos uma longa lista de brasileiros não nascidos no país que os recebeu como imigrantes, né? Então, esse é o meu caso. Você já preparou essa lista? Não, a lista é mais longa ainda. Pois é, mas já está na ponta da língua. Mas é curioso que você tem um sotaque indefinido. Que não é o argentino. Não é o sotaque argentino, mas também não é o sotaque brasileiro. Porque eu não digo la grana, digo grana. Não diz la grana? La grana, não. Mas quando você fala espanhol, você fala castelhano com sotaque bem de argentino, que, aliás, para mim é o mais charmoso que tem, né? Porque o espanhol da Espanha tem aquela coisa de ser sempre um pedaço, um cabelo preto entre os dentes. Você sabe como é que surgiu essa história de falar assim, né? De falar na Espanha? É, cicioso, que o rei Filipe II da Espanha era cicioso. Então ele era cicioso, ele falava assim, a corte toda passou a falar assim também. É verdade, aí o povo todo assim, a maneira de falar é porque assim. senão a Inquisição vinha a Inquisição não era para agradar mesmo, agradar o rei, tudo assim. Parece a história do cara que entrou no bar e falou assim, me dá um conhaque. Aí o barman falou, um conhaque é para já, serviu o conhaque. Aí entrou um outro freguês assim, me dá uma cerveja, falou, cerveja, tá certo, é para já. Aí o fã ficou louco da vida, você não estava me gozando? Não, estão gozando ele. É a mesma coisa. Agora, aqui o livro Os Argentinos fala exatamente de que parte... Bom, tem aqui o onipresente dulce de leite. É incomparável o dulce de leite argentino. É algo estupendo. Bom, os próprios argentinos têm uma espécie de lenda sobre... reafirmando que o doce de leite apareceu, surgiu, foi inventado, foi criado por acaso numa cidade, na província de Buenos Aires. Eles têm data, os protagonistas, toda a lenda está toda muito bem contada. Mas deve ser verdade, né? Aparentemente, sim. Você sabe mas se não é vera, ben trovato, né? É molto ben trovato. A minha família, por parte de mãe, tem uma ligação com a Argentina, com a família Plaquet, Lavagem, enfim. Por causa quem foi assinar o pacto na guerra contra o Paraguai, eu estou bêbado por causa da coisa, mas ainda dá para falar direito. O pacto de aliança, da Tríplice Aliança, foi o meu tataravô, enfim, que foi para a Argentina para assinar isso, encontrou lá uma Mercedes Lavagem, que era belíssima, casou. Então, minha mãe tinha primos e primas argentinas. E ela aprendeu a fazer um doce de leite que era de Bárbara, você já comeu doce de leite? Amo o doce de leite. É uma das coisas que na Argentina me cativam. Fora os argentinos e as argentinas que são... Eu não tenho esse problema com o argentino. Olha que povo bonito. Ali vai tudo. Não é? É um povo muito bonito.
Vocês estão rindo. Vai tudo. Não. Vai tudo. Eu adoro. Ali vale tudo, tá certo. A paisagem, a música. É verdade. Todo é mundo verdade. ali é psicoanalisado. É o país que tem mais gente psicoanalisada no mundo. É maravilhoso. É verdade, Su. Não é? Agora ela está prestando atenção. Mas o... Ô, Kiko, como é que seria doce de leite em finlandês? Não faço a mínima Leite ideia. a gente já sabe que é. Como é que é leite? Não. O leite é maitoa. Maito. Mike? É, não. Você Era nunca... o teta que era o chá com leite. Aí, Isso. Você já comeu doce de leite, não? na Argentina, lógico. Na Argentina. Lógico, sim. Mas Fantástico. aí você fala dos hábitos dos argentinos. Como é que é? Conta um pouco o livro. O livro é uma espécie de manual sobre os argentinos. Os argentinos é um pouco de história para dar o background, política, economia. Uma política que foi muito marcada, é muito marcada pelos antagonismos, ao contrário do Brasil, que o consenso no Brasil está muito presente. Na Argentina, não. Na Argentina sempre foram, desde o início, desde a independência, eram os saavedristas versus os morenistas, depois os federales versus os unitários, depois os radicales versus conservadores, conservadores versus peronistas. E aqui no Brasil sempre houve um jeitinho de todo mundo estar tudo mais ou menos bem com todo De mundo. ficar né? grudado no poder. Exatamente. Lá não. Lá quem está no poder enxota quem estava antes e assim por diante. Então, essa é uma das marcas. A economia é outra parte, é uma economia, utilizamos um termo não econômico, mas um termo psicológico, é esquizofrênica. Ela tem altos e baixos, né? Estatizações, privatizações, restatizações, a mania justificada, de certa forma, dos argentinos pelo dólar, né? Diante de todos esses solavancos da economia, os argentinos buscam um refúgio na moeda americana e o guardam nos colchões e outros esconderijos domésticos. Aí falo um pouco também, falo de sexo, falo dos motéis argentinos, que são geralmente verticais. Há motéis nas estradas, na geralmente são prédios urbanos, no meio da cidade. Você vai caminhando pela calçada e rapidinho entra na sobe porta e no sobe andar, o oitavo andar. Vai quinto na andar, porra. Exatamente. Não é na porra, se fosse na Finlândia, era a primeira porra, a segunda porra, a terceira. Agora, e não tem então um motel que o cara já entra de carro, quando ele sai do carro, já está embaixo da cama? Não tem isso lá. Isso, por enquanto, não. Mas, por exemplo, há motéis atrás do cemitério da Recoleta. Aí o pessoal fala, bom, a morte e a vida, não é? Ou pelo menos a concepção da vida, estão ali muito pertinho. E para proteger a entrada dos casais, há arbustos, para que o pessoal da calçada da frente não veja que tem alguém que caminha pela calçada e de repente some, né? Não continua mais além dos arbustos, né? Claro, acabou de entrar no motel. Então, há todo um glossário sexual, inclusive, que tem algumas alusões a tubérculos. Por exemplo? Por exemplo, enterrar a batata seria o equivalente aqui ao afogar o ganso. Só que aqui você pega uma ave, que também é aquática... E lá você pega uma batata. Uma batata. Aliás, que batata não é batata, a batata lá é a batata doce. A batata é a papa. Papa. Enterrar a papa. Aí enterrar a batata. Aí é a batata. batata, porque é doce. É doce, exatamente. Enterrar a batata. Vamos. E o negócio de falar, que eu adoro, de falar alberres, por exemplo. É muito... Troesma, como está Troesma? Ele tem uma piada que o cara fala, la nami está nage, pero de feca, não, de leite, de chele. Né? Não entenderam nada. Ele quis dizer, Explica. a mulher, a mina, que é a nami, que é a mina, porque aí é gíria, mas é uma gíria turbinada, porque você fala ao contrário, que nem na França, o verlan, o argot. Então, ele acabou de dizer, a garota está cheia, está farta, né, de café. Está grávida, De feca. De feca. Que é café ao contrário. Não continuam sem entender nada, mas tudo bem. Eu vou tentar explicar. Que seria, a frase correta seria, a garota está grávida, que seria, la mina está llena, cheia, né? Aí, isso na gíria. Ao contrário, seria, la nami está nage. Aí o médico pergunta como é que ela está passando e se ela está defecando. Então ele pergunta, pero defeca? E ele responde, alberres, ao contrário, diz, não, de chele, seria de leite, que seria o esperma. Bom, vamos passar a mudar de assunto.
que é o seguinte, quem é essa moça aqui levando os cachorros? Uma moça, uma passeadora de perros, ou seja, de cachorros, né, que é um clássico que a gente vê em Buenos Aires e em outras cidades da Argentina. Os argentinos são fanáticos por cães, talvez ao mesmo grau que os franceses. Há um cão em cada 3 lares portenhos. Isso também se replica no resto da Argentina. É um país que adora, ama os cães. Como também é um país muito marcado pela psicanálise. Não é? O divã é uma constante na Argentina. É difícil você encontrar alguém que não foi analisado. Eu nunca fiz análise, então os amigos me olham assim, mas como você nunca fez análise e tal? Deve ser porque você não se criou em Buenos Aires e tal, mas porque todo mundo lá... Todo mundo faz análise. Tem uma parte da cidade, uma parte do bairro de Palermo que chama Villa Freud. Ou seja, Vila Freud. Por quê? Porque ali estão concentrados os consultórios psicanalistas. Então você tem a farmácia Villa Freud, você tem o café Sig, de Sigmund Freud, que foi fechado há pouco tempo. Há também uma gíria relativa à psicanálise, que é me está psicopateando, você está me psicochutando, você está me psicoagredindo. E se você é um psicobolche, você é um esquerdista psicanalizado. Por psicobolche bolchevista. Daí piadas, como tem uma piada de um psicanalista às 3 horas da manhã que chama um táxi e um motorista pergunta para ele, mas o senhor é o quê? É médico, mas qual é a sua especialidade? Ele diz, eu sou psicanalista. Mas são 3 horas da manhã, o senhor é psicanalista, vai atender um paciente às 3 horas da manhã? Ele diz, claro, porque é um caso muito raro, é um argentino com complexo de inferioridade. Essa vocês entenderam, né? Não é lá essas coisas, mas enfim. Porque tem aquela coisa do argentino sempre se achar máximo, né? Isso era uma constante há até não muito tempo. Foi, digamos, ao longo do século XX. A crise econômica de 2000 e 2002 mudou muitos paradigmas da sociedade argentina. Né? O país... Agora passaram ao outro extremo. Agora passaram ao extremo de somos os piores do mundo. Então, aquela coisa de autoflagelação, não, isso aqui é uma droga, o país mais corrupto do mundo, a criminalidade aqui é pior do que no Rio e São Paulo juntas. Enfim, mas então, olha, mas é um povo que protesta. Sim, né? sim. Isso eu acho sensacional. Eu tenho um grande amigo, tinha um grande amigo argentino, que é o Antônio Gazacha. Sim, genial, um cômico estupendo. Considero comediante dos maiores que eu já vi em cena, extraordinário. E eu tenho um outro grande amigo, que é um diretor de teatro, Alfredo Sema, e eu perguntei como é que está o Gazacha, que o Gazacha já veio aqui ao programa, tem um apartamento na Lagoa, no Rio de Janeiro, uma cobertura. Eu falei, ele está muito bem. Ele falou, claro, porque imagina, ele pegou uma temporada de teatro cheio, com mais de 1000 lugares, com o peso equivalente ao dólar, fazendo sessões, ao contrário daqui, que o teatro está cada vez mais minguado, vai de sexta a domingo. Ele fazia temporadas de terça a domingo, com 2 no sábado, 2 no domingo, e isso com o dólar equivalendo ao peso. Claro que ele ficou muito rico, graças a Deus, parabéns a ele, que é um talento extraordinário. Esse negócio de botar o dólar equivalente ao peso, que claro, para ele foi ótimo, que é meu amigo, mas para a economia argentina foi um desastre. Foi terrível. Durou 10 anos e meio, durante o governo Menem e os 2 anos do governo de la Rúa, e levou o país à catástrofe. Dava a sensação que havia se estabilizado tudo, não havia mais inflação, mas o país estava se consumindo por causa dessa dependência com o dólar. Bom, acabou na maior crise da história social e econômica da Argentina. Uma imensa parte da classe média virou pobre. Já você via pessoas que eram físicos, historiadores, advogados, que viraram catadores de papel em 2, 3 semanas. Então, foi... Mas a conexão do argentino com o dólar é uma constante. E também já foi muito mais. Ainda é, mas já foi muito mais. Uhum. Há também, de novo, há todo um glossário ali no livro sobre a fixação, o fascínio dos argentinos pelo dólar. Uma das palavras é o arbolito. O arbolito é o doleiro. Né? Mas por que arbolito? Um arbolito. Não? Por quê? Porque na Calle Florida, Rua Florida, ou calçadão de Buenos Aires, nos anos 70 e 80, haviam como vasos com arbustos. Né? E os doleiros ficavam parados, quietos, né? As pessoas passavam, né? Como era algo ilegal, então a pessoa falava, sussurrava, dólar, dólar, dólar. Então falava como se fossem as folhas farfalhando ao vento.
Então, e ficavam imóveis, como os vasos Então, com as arvorezinhas. arvorezinhas. Então, os arbolitos, as arvorezinhas, são os doleiros Que maravilha argentinos. isso. E a Cristina, quanto será que foi da economia argentina? Quanto foi gasto nas plásticas da Cristina Kirchner? Bom, sobre isso, não há nenhuma confirmação oficial, embora, olhando para a Cristina, a gente suspeite que há gastaram algum muito remake ali. O que sim é fato, eu uma vez fiz uma entrevista, a única entrevista que consegui fazer quando Néstor Kirchner, o defunto marido, era vivo e era candidato presidencial em 2003, peguei o elevador com ela éramos eu e a Carmen de Carlos, correspondente do ABC de Madrid, estávamos fazendo plantão na porta do apartamento deles na Recoleta, esperando uma chance de poder entrevistá-lo. Ele vinha para o Brasil 3 dias depois. Aí, bom, paramos na porta dele e tal, por favor, governador, ele é governador da província de Santa Cruz, queremos fazer uma entrevista com o senhor vai para o Brasil, fale com a gente e tal. Aí a Cristina interrompeu o Néstor, que estava dizendo não, disse, não, tudo bem, vocês subam comigo no elevador e o Néstor e o secretário sobem depois. Bom, aí, 5º andar, mas era um elevador antigo, era lento para chuchu. Aí eu olhei a Cristina de frente, senadora na época, e eu vi aquela cara cheia de maquiagem. Então, maquiagem, sim, confere, tem muito. A mancada que quase estragou tudo foi que eu olhei e falei, bom, vamos quebrar o gelo, né? Eu falei, nossa, a senhora parece muito mais alta nas fotografias. E ela olhou assim e falou, por quê? Você acha que eu sou baixinha? Aí eu falei, nossa, estraguei a entrevista, a minha colega espanhola estava me olhando, me fuzilando. E eu falei, não, é que a senhora tem uma personalidade esfuziante, a senhora parece muito mais alta, além do mais a senhora é longilínea e tal. Aí, bom, aí ela se acalmou, tudo bem, passem, vamos fazer a entrevista, o elevador chegou e pronto. Mas é uma mulher que cuida muito da estética, e tanto é que agora que ela está vestida de luto, há 3 anos, algo que não é comum na Argentina, é luto, mas não é um luto michuruca. A roupa os sapatos Christian Louboutin, as bolsas Louis Vuitton. Claro. É tudo um luto chique, caro. muito caro. Mas tem um hábito do luto nesse sentido em relação a Evita, que é a grande figura política, eu acho, né, da Argentina, tirando o Che Guevara. Né, sim. Realmente marcou o mundo. Aliás, tem uma fotografia aqui do Che a cavalo, muito legal. Olha, querido, parabéns, seu livro eu estava ansioso para conversar com você. O seu livro é ótimo, muito bem. E tem uma coisa, para finalizar, que eu quero ver, que é o seguinte, erros cometidos pelos brasileiros ao falar espanhol. Lo hombre, lo edificio, lo presidente. Em vez de el hombre, el edificio, el presidente. Aí tem uma aqui que é responsável de certa forma. Eu sou responsável aqui pelo muy amigo. Muy amigo. O muy amigo na Argentina é muito amigo mesmo. É muito amigo, é muito amigo. Não é o sentido de amigo da onça daqui. Isso foi baseado num argentino chamado Luiz Sapir, que era o representante do Marcos Lázaro no Rio de Janeiro. E ele falou, não, eu muito amigo, Perón é muito amigo. Que era amigo mesmo, muito amigo. Aí eu falando com o Marcos Nunes, eu imitava ele falando esse negócio do muito amigo. Ele falou, mas isso está para fazer um personagem maravilhoso, só que é ao contrário. Era o Gardelon. Era o Gardelon, que eu recebi cartas até do embaixador argentino na época, que era o Oscar Camelion, elogiando por esse personagem que aproximava os dois. E depois teve o General Rodrigues, o baiano legítimo. Legítimo, filhinho, meu querido. Olha, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo livro. O livro é Os Argentinos, com Ariel Palacio. Você, quando volta, tem lançamento dia 21 de março, às 19 horas, na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro. E você volta para Buenos Aires quando? No dia 22. Muito obrigado. Eu que agradeço. Daqui a pouco a gente volta.